ficando chique nesse negócio, hein? Você já, hoje já consegui fazer os nuggets das suas degustações, pequenininho, 30 segundos para apaixonar-se por papo essencial. Gostou? Muito legal. Olha, você Bom que está aí, demais. a Deise, a Rose, a Adriana, acho que é a Adriana, a De Ferreira, e as outras pessoas aí, Carlos também já está conosco, a Ana, a Ana Fátima Macedo, um beijo grande para Olá, você, Ana. querida. Vão divulgando aí, vão passando, vão distribuindo e compartilhando a nossa live para poder chamar mais gente para participar dessa live de hoje, que hoje nós vamos ser extremamente populares, hein? Uma coisa que foi muito bacana. Semana passada fez maior sucesso aquela a historinha da borrachinha. Nós A vamos ter mais borrachinha, movimento hoje. a borrachinha começou no meio do dedo, depois ela ganhou o tamanho do mundo e depois voltou para uma bolinha de borrachinha. Vamos fazer mais movimento hoje. O negócio é O movimentar. nosso tema de hoje, ele fala de uma coisa bastante impopular, que é negar-se, né? E eu acho que a expressão de negar-se a si mesmo, negar alguma coisa a si, é bastante impopular dentro de um ambiente, ou melhor, de um cenário mundial, um cenário social, em que a satisfação própria é tão desejável, né? É tão, é tão encantada em verso e prosa. Você vai ser feliz, tudo que você quiser você vai ter, se você fizer por onde você pode alcançar. Quer dizer, a satisfação pessoal, a satisfação acima de tudo, de todos os seus desejos, é sempre o que mais se quer, o que mais se pretende. Falar de negar-se é completamente impopular. O que você quer dizer com negar-se? Porque no sentido teológico eu até me defendo, mas no sentido da sua visão de mundo, o que você está falando propriamente de negar-se? Então, gente, essa é uma palavra de Cristo, né? Quem quiser me seguir, que negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, então vem e segue-me. E eu confesso para vocês que essa é um trecho da Bíblia que eu costumava não gostar. Então, se eu vinha lendo a Bíblia, quando chegava nesse pedacinho, eu, passava a página, porque isso me incomodava muito. Como assim negar a mim mesmo? E se é uma palavra vinda de Cristo, como assim Deus nos criou e agora manda a gente se negar? Então, é uma coisa que fica aparentemente contraditória. Então, que história é essa e por que eu negar-se a si mesmo? E aí, conforme a gente vai vendo, ao longo da vida, a gente costuma trazer para a gente vários mecanismos de defesa. São situações que a gente vivencia e que são duras ou são pesadas para a gente, e a gente vai trazendo mecanismos de defesa. Então, quando a gente traz esse mecanismo de defesa, ele é extremamente necessário naquele momento em que a gente está usando aquilo. E pode ter sido uma situação simples, pode ter sido uma situação bem complexa, mas a questão é, quando a gente se sente ameaçado, a gente obviamente vai tentar se defender. Então, esses mecanismos de defesa, de proteção, eles já foram muito úteis para a gente. E a gente acaba transformando esses mecanismos de defesa em máscaras que a gente usa. Então, para ilustrar isso aqui, eu vou contar uma situação da minha adolescência. Eu estava entrando na adolescência ali e passei por uma situação. Aqui em Brasília, onde eu moro, tem uma época no ano que aparecem uns besouros pretos. Quem é daqui sabe, é um besouro desse tamanho, assim, mais ou menos, gorduchinho, assim. E tem uma época do ano que aquilo aparece muito. E no colégio, os meninos tinham mania de pegar aqueles besouros e jogar nas meninas, e tentar jogar, porque aí criava um pânico geral. As meninas tinham muito medo, eu tinha muito medo daquele negócio, de jogar em cima de mim aquilo, e ficava naquela coisa. E aí um dia eu lembro que eu estava na sala, tocou o sinal e a garotada toda saiu para o recreio. Eu lembro que eu fiquei na sala fazendo um dever. Então eu estava de cabeça baixa, escrevendo no meu caderno, fazendo um dever. E quando eu dei por mim, que eu escutei um barulho, que eu olho,
3 meninos tinham entrado na sala, um ficou na porta, fechando a porta, e os outros 2 olhando para minha cara, e um deles segurando o tal do besouro. E aí eles vieram e falaram: ah, Deise, agora você não tem escapatória, você está trancada aqui dentro com a gente com o besouro. E quando eu olhei para aquilo, eu gelei, porque eu estava com medo do besouro. E eu não queria de jeito nenhum que jogassem aquele besouro em mim. Mas como eu olhei para a situação, não tinha muito o que fazer para me defender, o que que eu fiz? Eu coloquei uma máscara aqui de jarro, como se aquilo não estivesse me afetando e nem me incomodando de maneira alguma. Olhei para eles, ainda tive a Ousadia. ousadia de fazer uma cara, assim, bem de quem não está ligando. Eu falei, e o que vocês querem com isso? Vocês estão achando que por um acaso eu tenho medo desse besourinho? Olha para o tamanho desse bichinho. É um negocinho desse tamaninho. Vai fazer o que comigo? Vai me morder? Vai me comer inteira? Você acha que eu vou ter medo desse bichinho aí para quê? E quando eu falei aquilo, obviamente, eu fiz a expressão facial e aproveitei, olha o tamanho da ousadia, me levantei para enfrentar aquilo. Eu falei, vocês estão achando o quê? Que eu vou ficar com medo desse bichinho? Um bichinho à toa de nada desse? E eu morrendo de medo. Mas aquela minha atitude desbancou os meninos. E eles ficaram super frustrados e falou, nem tem graça brincar com você, você nem tem medo disso aqui. Eu falei, é lógico que não. E fui me dirigindo para a porta, e o menino que estava na porta, todos eles perderam a graça, abriu a porta e eu saí. Quando eu saí, eu lembro que eu encostei na parede, porque minha perna estava tão bamba que eu estava quase caindo no chão, de tanto apavoramento do tal do besouro. Mas a minha atitude serviu naquele momento. O meu mecanismo de proteção e de defesa serviu. Qual foi o meu mecanismo? Foi esconder as minhas emoções, fazer aquela cara de estátua. Eles não perceberam que eu estava com medo e a brincadeira acabou por ali. Óbvio que essa foi uma situação simples, né? Mas ao longo da minha vida, quem disse que eu não usei o mesmo tipo de mecanismo de defesa para me defender de outras situações mais complexas? Momentos em que eu fingi que não havia emoção nenhuma ali, que aquilo não estava me afetando, para conseguir sair de uma situação que para mim estava sendo muito difícil. Isso são mecanismos de defesa e eles são válidos. A grande questão ou o problema que a gente arranja para a vida da gente é quando a gente usou o mecanismo de defesa, colocou aquela máscara, mas não tirou mais. Então a gente mesmo. Exatamente. Então a gente vem com a máscara e a máscara fica e a gente mantém, a máscara fica aqui grudadinha na gente. Então, nesse exemplo que eu estou dando, digamos que eu vá para a vida sempre mascarando as minhas emoções, sempre fingindo que nada está me atingindo ou que nada tem importância para mim. Então, a gente começa a virar uma pessoa fria, uma pessoa cínica, uma pessoa sem sentimentos, uma pessoa que não se envolve nem com as coisas, nem com as situações, nem com as pessoas, nem com os relacionamentos. Então, o grande bacana nessa história é a gente perceber quais são os mecanismos de defesa que a gente tem no nosso piloto automático. E quando a gente percebe isso, a gente também percebe que eles já foram úteis para a gente. Então, são máscaras que a gente trouxe como mecanismo de defesa, que já foram extremamente úteis para a gente, mas a gente tem condição de perceber agora que eu não preciso continuar com aquilo. Então, quando eu tenho essa consciência, eu posso deliberadamente, conscientemente, tirar a máscara. Caso eu precise, eu trago ela de volta. Quando eu não preciso, eu deixo ela descansando. A grande questão é que muitas vezes a gente não percebe. Então, a gente vem para a vida com essa máscara. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar aqui é a máscara. A segunda coisa que eu quero chamar a gente para ver é a questão da personalidade. E personalidade é uma palavra que vem do original persona e que quer dizer literalmente máscara.
o símbolo da personalidade é aquele mesmo símbolo do teatro, que tem uma carinha sorrindo e uma carinha chorando, a boquinha alegre, a boquinha triste. Personalidade quer dizer justamente isso, quer dizer máscara. E todos nós, seres humanos, no nosso processo de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento, a gente vem colocando essas máscaras, como a gente já falou aqui anteriormente, e a gente começa a se confundir quem é a minha essência e quem é a minha máscara. O que realmente é a Daisy, quem é a Daisy e quais são as máscaras que a Daisy trouxe para cá. E o processo de desenvolvimento pessoal, ele visa justamente isso, é a gente perceber quais são as máscaras, e elas são derivadas de situações em que a gente precisou se defender, elas são derivadas de dores emocionais que a gente passou, e a gente, quando percebe quais são as máscaras que a gente usa, a gente pode deixar que elas sejam só isso, só máscaras, sem se confundir com a gente. Ela não é minha inimiga. Hoje em dia tem uma fala muito grande por aí, o ego, vamos combater o ego, porque o ego é nosso inimigo. Gente, nada é nosso inimigo, né? A gente tem que parar um pouquinho com essa situação de estar sempre em combate. Mania de demonizar tudo. E de brigar muito. A gente já falou aqui sobre esse ditado que fala assim, a gente tem que matar um leão por dia. Então a gente vem para a vida nessa gana muito grande de brigar, de se defender. E a gente, com calma, com tranquilidade, perceber. Quando eu preciso, eu me defendo. Quando eu não preciso, para que eu vou continuar me defendendo? Se a gente pensa naqueles guerreiros de antigamente, eles colocavam toda aquela armadura pesada, grande, forte, e iam para a batalha. Mas a partir do momento que a batalha acabou e eu voltei para casa, eu tiro a armadura e está tudo bem. Ficar 24 horas por dia, todos os dias da vida com armadura, isso pesa demais. Isso cria muitas situações muito incômodas para a gente. Então, é a gente perceber o que são as minhas máscaras, qual é a minha persona, e ela não é minha inimiga. Ela está aqui para me servir, da mesma forma que a minha mente está aqui para me servir. O problema é que a gente, às vezes, confunde as coisas e a gente fica a serviço da personalidade. Então, eu vou para a vida no piloto automático. Então, tudo que a personalidade vem, todas essas máscaras, a gente acaba, servindo a máscara. Então, todas as situações que a gente passa, a gente só reage conforme a máscara. E o bonito da coisa é a gente perceber quais são, porque aí a gente pode tirar, e diante de qualquer situação, ao invés de eu reagir, eu vou agir conscientemente. Se eu precisar, a máscara está aqui a meu dispor, a meu serviço. Se eu não precisar, eu deixo ela descansar aqui um pouquinho. Então, o terceiro ponto de hoje é a gente vir para a consciência, a gente se olhar dessa forma. E se olhar é uma coisa que geralmente causa muito medo na gente. Esse é um grande medo, e nós já falamos sobre isso aqui anteriormente. Esse período que a gente está vivendo de quarentena, de isolamento, tem sido um período que tem chamado muito a gente para isso. Porque em outros tempos, quando eu não queria me olhar, eu posso ir para a rua, eu posso ir para o mercado, para a loja, para o shopping, eu posso encontrar os amigos, eu posso ir almoçar no restaurante, eu tenho muito mais atividade. Nesse período agora que a gente está aqui bem mais trancadinho dentro de casa, com bem menos coisas para se fazer e para se distrair, a gente está sendo meio que obrigado a olhar para a gente. Isso tem causado meio que medo, às vezes um verdadeiro pânico na gente. E isso por quê? Porque a gente está tão arraigado nas nossas máscaras que a gente acaba revivendo as situações que fizeram com que a gente trouxesse esse mecanismo de defesa. Então, no caso, nesse exemplo simples que eu dei aqui da garotada no colégio, se enquanto eu não percebo isso, eu vou vivendo com aquela máscara de que eu tenho que me defender, porque a qualquer momento as pessoas que estão ao meu redor vão lançar algum tipo de perigo em cima de mim.
Então, assim, é a gente ter a consciência, ter os olhos abertos. A gente já sabe, isso já foi muito, muito falado, que é assim, ó, o inconsciente, ele está guardadinho aqui dentro da gente. Enquanto eu não trago o inconsciente à luz, enquanto eu não trago consciência sobre ele, enquanto eu não trago ele aqui pro consciente, ele vai determinar a minha vida e a gente vai acabar chamando isso de destino. Então é aquela velha frase, o velho ditado, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então aquilo que a gente não quer encontrar, a gente acaba encontrando. Por quê? Porque a gente está no piloto automático, ainda não trouxe esses conteúdos para cá, para a luz, para a consciência. Quando a gente traz, a gente pode olhar para a gente com muita amorosidade, porque enquanto a gente não faz isso, a gente olha para a gente com um olhar muito pesado, é uma mão pesada de julgamento, é um olhar muito duro de julgamento. Então, aquilo que me aconteceu lá atrás, eu acabo trazendo isso. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei lá do besourinho, digamos que naquele momento eu me senti muito desprotegida, eu me senti ameaçada. E se eu não trago isso à consciência, eu vou para a vida e para os relacionamentos e para as situações com esse sentimento de que eu tenho que me defender porque as pessoas vão me oferecer perigo, as pessoas vão fazer algum tipo de maldade comigo, ou elas vão tentar me prejudicar. E aí a gente leva isso para a nossa vida profissional, para os relacionamentos familiares, amorosos, relacionamentos de amigo. Então, quando a gente olha para isso, a gente pode, opa, peraí, essa situação aconteceu, de verdade, lá atrás. Isso aconteceu comigo, mas não está acontecendo agora. Então agora eu posso tirar a máscara, eu posso tirar a armadura. E ela está aqui quietinha do meu lado. Se eu precisar, eu faço uso dela de novo conscientemente. Se eu não precisar, eu posso deixar ela descansando aqui. E assim a gente tem condição de ir fazendo as pazes com a gente mesmo. E tirando esse olhar, essa lente julgadora que a gente usa para se olhar. Pelo que você está colocando, se eu estiver errado, você me corrige. Mas pelo que você está colocando, a sensação que eu tenho é que quanto mais eu sou o que sou, eu me nego mais à medida que eu sou mais eu. Porque quando eu me defendo, quando eu crio máscaras, eu estou me colocando no centro da minha própria vida, criando um personagem que vai se preparar para todas as circunstâncias. Quando eu sou quem sou, sem máscara, então eu estou me negando a mim mesmo, permitindo que as coisas me atinjam e que eu viva naturalmente o que precisa ser vivido. É isso, então? O si mesmo que está aqui nas palavras de Cristo é a mesma coisa que tantas outras pessoas falaram, e Jung falou. Jung falou muito do self. E a gente tem o self, que é o si mesmo, né? O self com letra maiúscula, o self com letra minúscula. E esse si mesmo das palavras de Cristo é justamente o negar quem eu não sou. Então, se eu olho e percebo a máscara ou as máscaras que estão aqui sobre mim, o negar a mim mesmo é eu poder olhar para a máscara e tirar isso aqui. Não é negar a minha essência, é negar aquilo que eu trouxe e que não faz parte de quem eu realmente sou, aquilo que é a persona, aquilo que é a personalidade, as máscaras. Então, negar a mim mesmo é eu olhar consciente para isso e falar, opa, isso aqui é só a máscara que a Daisy usa. Então eu posso descansar essa máscara aqui um pouquinho. Se eu precisar, eu uso. E enquanto as máscaras descansam, aí eu tenho aqui a minha essência, aí eu tenho aqui quem eu realmente sou. E eu sempre digo, quem eu sou não é uma coisa estática. Gente, estático, parado, reto, aquela linha perfeita, eu digo isso toda semana, isso é morte. Se eu estou no hospital sendo monitorada por aparelhos, quando a linha ficou retinha, perfeitinha, morreu, não tem mais. A vida é puro movimento, o equilíbrio de vida implica movimento. Então, quando a gente está sendo monitorado e tem vida, a gente vê a listinha aqui, ó, ela balançando, mexendo, movimentando. Não é uma coisa certinha, vem daqui até aqui. Não é assim. Assim também é problema. A linha da vida, ela mostra isso aqui, ó. Então vai lá embaixo, vem, dá uma variadinha aqui no meio, vai lá em cima. Então isso é vida.
Então, quando a gente acha a nossa essência, não é uma coisa estática. A minha essência me permite criar ou co-criar todas as coisas, inclusive a mim mesmo, a cada dia. Então, a cada dia, a gente tem uma nova chance de recomeços, de transformações. Então, a cada dia eu posso escolher, dentro da minha essência, quem eu quero ser hoje. Oi, Pri, que bom que você está aqui também. Anderson Mota, seja bem-vindo, querido. Então, quando eu acho a minha essência é minha matéria-prima. E como a gente viu aqui na nossa live da semana passada, a nossa matéria-prima é amor. Nós fomos criados pelo amor, em amor, por amor, para o amor. Minha matéria-prima é amor. E sendo amor, o amor é totalmente criativo, o amor é totalmente criador. Então eu posso criar várias coisas e várias instâncias novas a cada dia da minha vida. E se for preciso, eu busco uma máscara que uso. Acabei de usar, eu coloco a máscara ali de novo. E aqui na essência a gente vai criando. Então, quando Cristo traz as palavras, negue-se o homem a si mesmo, é negar isso que não sou eu realmente, que são só as minhas máscaras. E aí tem a essência da Daisy aqui, que pode criar outras coisas a cada momento. E aí nas palavras de Cristo também tem o tome a sua cruz, né? E o tome a sua cruz faz uma alusão à cruz de Cristo. A cruz de Cristo foi onde ele se entregou por nós. Tomar a minha cruz não é aquela conotação que a gente dá quando a gente está com raiva de alguém e fala, nossa, fulano é a cruz que eu tenho que carregar. Um problema Não, carregar muito pesado, uma dificuldade exatamente. que isso me trouxe, que tem que arrastar essa corrente, mas nada disso. Eu tenho que carregar essa cruz pesada aqui, levando, porque foi a cruz que me foi confiada. A cruz é anúncio de morte. E é justamente isso. Se a gente fizer uma alusão com a morte de Cristo na cruz, quando ele foi crucificado na sexta-feira, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e todo ano a gente comemora na Páscoa isso, e às vezes sem dar muita atenção, é justamente isso. Eu pego o si mesmo, que é essas máscaras que eu trouxe para mim, e dia a dia, diariamente, eu crucifico isso. Na alusão bíblica eu crucifico isso aqui na cruz. Então, tomar cada dia minha cruz é eu me lembrar diariamente que eu tenho máscaras. E a cada dia eu posso deixar as máscaras ali no lugar de morte, para que a essência esteja aqui viva e criando mais vida a cada dia. Então, tomar cada dia a cruz é esse lembrete da gente. A cada dia que eu acordo, que eu vejo aqui um novo dia, isso me lembra, uau, uma nova chance de deixar quem não sou eu de verdade aqui na cruz e de estar aqui, quem a Daisy realmente é, e criando vida em cima de vida, em cima de vida. Muito bem. Talvez por isso Paulo tenha dito que a cada dia somos entregues ao matadouro, né? Somos entregues como ovelhas ao matadouro, que é uma vida de morte diária, que você vai se acostumando a viver menos de si mesmo, de suas máscaras, para ser a sua essência, na verdade. Já que nós já estamos antecipando e hoje a gente nem sentiu que o tempo passou, vamos começar o teu movimento. O que você trouxe para a gente hoje de movimento? Vamos aos movimentos. Eu queria que nossos queridos que estão aqui com a gente, eu tenho pedido isso constantemente, vou pedir novamente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso, vai colocando aqui, porque a gente quer muito responder. Se precisar perguntar depois, manda uma mensagenzinha aqui no direct para mim, se não der tempo de perguntar hoje, ou se surgir alguma coisa depois, manda uma mensagem que a gente vai trazendo isso e vai respondendo sempre que a gente puder. Ok? E o nosso movimento de hoje eu queria, e de novo eu vou tranquilizar todo mundo, vocês estão nos vendo, mas vocês não estão sendo vistos, então não precisa ficar com medo, o que vão achar de mim, ninguém vai achar nada, vocês estão aí por trás da telinha, ninguém está vendo vocês. É verdade. E eu queria, não é? E eu queria que a gente respirasse um pouquinho agora, que a gente respirasse profundamente. E na hora da gente respirar, eu vou pedir uma atenção especial, porque geralmente quando a gente fala em respirar profundamente, a gente faz esse movimento aqui, ó.
E não é isso que a gente quer, tá? A respiração que nos acalma, a respiração que tira a gente da ansiedade, a respiração que traz a gente para um momento mais presente, é a respiração em que eu não preciso fazer movimento vertical. Então, deixa o ombro aqui quietinho e inspira, sem mexer isso aqui, e expira. E pode fazer barulho, tá, gente? Respirando tranquilamente aqui, eu queria que cada um de vocês, aí onde vocês estão assistindo aqui com a gente, que vocês fizessem um movimento de tampar os olhos assim. E vocês vão sentir como se vocês... Eu quero que vocês entrem em contato com a máscara ou com as máscaras que estão aí. Sai da mente agora, não precisa raciocinar absolutamente nada, porque a sua alma sabe o que ela precisa trazer para você agora. Então, o que eu queria que vocês estivessem com as mãos aqui, tampando os olhos, porque muitas vezes é isso que a gente está falando. Quando a gente não tem consciência da máscara, a máscara cega a gente e a gente age no piloto automático. Então, de olhos tampados aqui, eu queria que vocês pensassem, deixa o pensamento sair e sente em você. Quais são as máscaras que têm sido mais fortes em você ultimamente? Quais são as máscaras que têm ficado muito presentes no piloto automático? Quais são as máscaras que a gente está usando para viver o nosso dia a dia e que estão impedindo a gente de realmente olhar para a nossa essência? Continua com as mãos aí sobre o rosto, sobre os olhos, e vai só sentindo isso. E vê que sensações que você tem no corpo quando você se vê sem conseguir enxergar, sem conseguir olhar, e quando você percebe que máscara que está por aí é muito arraigada em você. Então, passa uns momentinhos aqui, só sente, continua com a mão sobre os seus olhos, só sentindo, e veja o que a sua alma traz para você. Quais são essas máscaras que têm estado muito presentes aí ultimamente em você? E sentindo isso, eu queria que agora, junto comigo, você tirasse a mão dos seus olhos, como se você estivesse tirando a máscara, e que você continue com ela aqui na sua mão. Tirou de sobre os olhos, continua com ela aqui na sua mão e só olha para ela, sem julgamento. Porque às vezes a gente julga, e a gente fala, eu não devia estar com essa máscara, ou isso, ou aquilo, ou não sei, sem julgamento, é na tranquilidade. Continua respirando com toda tranquilidade. Só olha para a máscara e lembra que ela foi útil a você. Que foi no momento em que você estava se sentindo ameaçado que você trouxe essa máscara. Então, ela já serviu muito de defesa para você. Então, honra essa máscara que você trouxe para você e deixa só ela descansar. E você pode, aí de onde você está, você pode falar, eu vejo você e está tudo bem. Você já me foi útil. Nesse momento eu não preciso. E aí você descansa essa máscara um pouquinho no seu colo e deixa só ela ali, sabendo que ela é sua. Se você precisar de novo, ela está à sua disposição. Se você não precisar, esteja aqui na essência. Então você traz mais leveza para você. A coisa toda, a vida toda fica mais leve quando a gente pode estar aqui, ó, na nossa essência. Se precisar, ela está ao seu dispor. Ela serve você e não o contrário. Se não precisar, deixa ela quietinha aqui e fica você mais leve aqui. Muito bom. É bom você citar essa questão da leveza, e principalmente da questão do uso, da aplicação quase que de socorro que a máscara exerce na vida da gente, principalmente quando nós nos sentimos ameaçados e apequenados. É muito natural que a gente acabe tentando, de uma forma ou de outra, se travestir diante de uma determinada situação para que aquilo atinja o mínimo possível, né? Você pode ver isso até no mundo animal, né? Você vê um cachorro enorme, aqueles cachorros fortes, grandes, vão passando, aí você vê um cachorro bem pequenininho, aquele cachorro pequenininho ele vai latir
absurdamente, ele vai demonstrar uma força que ele não tem, ele vai querer latir alto, dizer eu sou, eu posso com você, e na verdade ele não pode nada, mas aquilo é uma reação que ele está tendo exatamente para tentar diminuir a diferença de poder que há naquele cachorro enorme com aquele cachorro pequenininho. A reação é muito normal. E nós fazemos isso o tempo todo. A gente, quando se sente apequenado, minimizado, menosprezado, diminuído diante de uma situação, a gente cria máscara. Cria máscara, cria personagens, age o tempo todo fora daquilo que nós somos na verdade. É uma defesa muito mais do que uma falta de caráter, que eu queria que ficasse mais claro, porque é muito normal que a gente seja julgado e atacado nessas circunstâncias. E é tão bom a gente perceber que determinadas circunstâncias e condições nos empurram para determinados usos totalmente fora daquilo que nós somos. E não é nesses momentos que nós nos mostramos ser quem somos, é nesses momentos que nós nos mostramos ser o que não somos. Porque nós somos o que somos em condições normais de temperatura e pressão, em voo de cruzeiro, né, em navegação em mar sereno e tranquilo. Quando nós somos de verdade, nós somos essencialmente isto, nesse momento. Quando as circunstâncias mudam, saem daquilo que é a nossa zona de conforto, nós começamos a pular para todos os cantos. Não significa dizer que a gente vai ficar com essa máscara o tempo todo, lógico, como você bem disse. Nós precisamos voltar sempre à nossa essência. Mas entender que essas circunstâncias nos levam a determinados momentos a atitudes que não traduzem a nossa realidade. Precisamos entender isso, deixar de lado, e quanto mais seguros estivermos, mais facilmente passamos, sendo o que nós somos, pelas circunstâncias ameaçadoras. É por isso que a questão da paz significa confiança e coragem. Quando eu sou confiante e corajoso naquilo que eu entendo ser a minha proteção, eu posso passar pelo que tiver que passar sem precisar de máscara. Mas aí você tem que ter um exercício de confiança, de fé, de coragem, de passar pela situação. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa situação de confiança vem de eu realmente saber quem eu sou. Esse exemplo que você deu é fantástico. E é assim, olha, quando você vê um cachorro grande mesmo, esses cachorros que são treinados para guardar, cães de guarda e aqueles bem poderosos mesmo, eles não ligam muito para quem está passando, porque eles sabem que não está oferecendo perigo. Então, se eu estou passando aqui, tem um cachorrão desses, ele não está nem aí para mim. Ele sabe quem ele é e ele sabe que eu não ofereço perigo. E aí você vê um pincherzinho, pequenininho, um trocinho desse tamanho, que parece um ratinho, ele se sente ameaçado. Os animais tentam avançar justamente quando se sentem ameaçados. Então, se eu vejo um cachorrinho pequenininho e ele se sente ameaçado por mim, ele começa a latir desesperadamente, porque isso é um mecanismo de defesa dele. E se eu olho para aquele bichinho e falo, oi, cachorrinho, e pego e faço um carinho, pronto, ele relaxou, porque ele viu que eu não estou oferecendo perigo. É justamente isso que a gente faz. Quando a gente não tem a consciência plena de quem a gente a gente fica latindo muito, a gente fica brigando muito, a gente se sente muito ameaçado, então a gente começa a ter essas reações de defesa. Quando a gente vai retirando as máscaras e olhando e vendo de verdade quem a gente uau! A confiança aumenta, a coragem aumenta, porque eu estou vendo quem eu sou de fato e de verdade. E eu vejo que as pessoas ao meu redor não estão oferecendo todo aquele perigo que eu achava que estavam. Essa sensação de perigo constante, ela tem muito a ver com a ilusão da separação. Eu acho que eu estou separada, que eu sou eu, você é você. Minha turma é minha turma, sua turma é sua turma. Então a gente tem que estar sempre brigando aqui entre nós. Quando a gente começa a ver a nossa essência, a gente começa a perceber que nós todos somos um e que nós todos estamos conectados e que somos todos parte de um todo inteiro e completo, baixa essa sensação de perigo e de que eu tenho que lutar contra os outros e contra as situações. Então, isso está sempre, constantemente, trazendo mais leveza e mais confiança para a gente. Então, tudo está
em a gente conseguir olhar para a gente. É vencer esse medo de o que será que eu vou encontrar quando eu me olhar. Será que eu vou encontrar algo tão horrível que eu não vou nem conseguir lidar com isso? E a minha pergunta sempre é: e se você descobrir algo tão lindo que deixe você de queixo caído, sem nunca ter imaginado que pudesse ser algo tão maravilhoso assim? E quanto tempo eu Então, perdi de ver isso, né? quanto tempo? A gente fala, uau, por que eu não cheguei aqui antes? Mas fica tranquilo, porque de fato e de verdade não foi tempo perdido. Foi um tempo que eu precisei em função dos meus medos, em função das minhas preocupações. Mas agora que eu estou conseguindo olhar de uma forma mais consciente para isso, então eu vejo que agora é o momento certo. A vida acontece sempre aqui no presente. Fernando está falando aqui, conhecer a si próprio, exatamente isso, é isso mesmo. Então, como a vida acontece aqui no presente, se é agora no presente que eu estou sentindo o chamado para olhar para mim e para poder começar a retirar e ver minhas máscaras e olhar para a minha essência, então esse é o momento certo. É um outro momento de maturidade, um momento oportuno, porque é onde você chega a essa conclusão. Também não adianta tentar fazer um movimento fora da sua percepção genuína ou legítima, porque vai ficar um gap. Você não vai conseguir se sustentar nessa nova versão que você tenta criar de si próprio, no momento em que você não tem a maturidade para sustentá-la. Você vai cair de novo na percepção do que você não quer viver, simplesmente porque você não está preparado ainda para viver tudo isso, né? Tem que ser com O que já calma. é bom, mesmo que eu esteja fazendo o movimento e esteja caindo, isso quer dizer que eu estou me movimentando. E às vezes algumas pessoas, muito oportuna essa palavra da Rose, o tempo do casulo, porque às vezes algumas pessoas conversam comigo assim, tá, mas e aí, concretamente, o que eu tenho que fazer agora para resolver essa situação? Eu já estou na máscara totalmente. Então, às vezes, o que a gente precisa é justamente isso, tempo do casulo. É um tempo de quietude, é um tempo de respirar, só respirar e ir percebendo. O movimento que nós fizemos aqui agora é um movimento aparentemente simples, mas a gente pode continuar repetindo isso, mesmo fora aqui da live, porque é de perceber. E quando eu percebo, eu não preciso de julgamento. E quando eu percebo, eu não preciso me levantar desesperadamente para fazer alguma coisa. A percepção já é uma grande coisa. Então, percebi uma máscara, é só olhar para ela. E percebendo isso, eu, a máscara, o nosso movimento, como é que eu me movimento com ela, o que que eu faço, para a gente ir gradativamente abrindo mão disso. Abrir mão é uma coisa, é um exercício muito grande para a gente também. Outro dia, numa outra programação nossa, a frase que surgiu foi desapegar para ser. Então é isso, é desapegar da máscara, desapegar da vontade de mudar, desapegar da vontade de consertar tudo, desapegar para ser. Então, se eu desapego aqui um pouquinho, vai aparecendo quem eu sou. E quem eu sou tem sabedoria o suficiente para dar os próximos passos e para fazer os próximos movimentos. Então, é um trabalho de muita calma, de muita tranquilidade, de muito amor. É um trabalho de vida, esse é nosso Trabalho de trabalho uma de vida vida. inteira. Só para concluir, desculpa te interromper, mas se você pensar que você gosta tanto de exemplos bíblicos, se você perceber a história de todos os personagens bíblicos, eles vão sendo ensinados a perder suas máscaras todo o tempo. Tempo a tempo, todos eles são confrontados com as suas máscaras e as suas realidades. Isso já desde Abraão começa essa narrativa de máscaras sendo jogadas por terra, e eles vão aprendendo a se desenvolver, a se tornarem pessoas mais íntegras de si mesmas, conhecendo, até que a gente pode chegar a Paulo, que foi um homem que passou por uma transformação absurdamente grande, e que essa transformação é delineada em todas as suas cartas e no livro de Atos. Você percebe claramente que o Paulo que começa a vida no momento da conversão, lá por volta do Atos 6, e vai avançando até a sua última carta, é um outro homem, é uma outra pessoa, é um ser completamente diferente daquele que começou lá atrás. Porque eles foram sendo confrontados, foram sendo melhorados, foram sendo
lapidados, né? O rei Davi, por exemplo, que foi confrontado pelo profeta Natan e tantos outros. Todos. Tiveram, Muito antes de Abraão, já desde o Gênesis, já desde de Adão e Eva. E é por isso que eu gosto tanto dos exemplos bíblicos, porque a Bíblia, para mim, é o livro mais psicanalítico que existe. Tem gente que me pergunta qual um livro de psicanálise que você me indica, tem milhões. A Bíblia é o primeiro deles. Ela não mascara ninguém, ela não traz falsidades sobre ninguém, ela trata a gente na nossa humanidade, na nossa total e completa humanidade. Então, quem eu sou, porque como eu comecei a agir dessa forma, o que são as máscaras que eu trouxe, como eu posso tirar e como eu posso olhar para a minha essência. Então, para mim, ela é o livro mais psicanalítico que existe, ela é o livro que mergulha mais profundamente na alma humana, né? E nós temos aí um grande e querido expoente da psicanálise que diz que é bom que a gente conheça todas as técnicas, que domine, que tenha conhecimento, mas na hora da gente lidar com uma outra alma humana, que a gente seja também apenas isso, uma alma humana. Então, que a gente lide uns com os outros assim, né? De ser humano para ser humano. É a gente poder olhar com amorosidade para a gente, com respeito pelas máscaras que a gente trouxe para a gente se defender, sabendo que, ok, ela já foi útil e eu já consegui me defender. E agora eu descanso a máscara. E em descansando a máscara, eu também trago descanso para mim. Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que participou com a gente. Quero pedir que vocês cada vez mais divulguem, cada vez mais compartilhem esse trabalho que a gente tem feito aqui. O Papo Essencial tem sido extremamente benéfico a muitas pessoas. Muita gente me fala do que gosta, de como se sente ao assistir. Então, parabéns a você, Deise, que tem feito um trabalho espetacular aqui no Papo Essencial. E dizer que semana que vem temos mais um Papo Essencial com Deise Oliveira. Você não perca, nem deixe de nos acompanhar. Beijo para todos. Obrigado, Deise, mais uma vez. Gente, toda segunda aqui, 19h30, venham, convidem quem vocês acharem que pode se beneficiar desse papo aqui. E, como sempre, eu queria pedir para vocês, dar um retorno para a gente e diz assim, em uma palavra, o que você tirou daqui hoje? E tem gente que fala assim para mim, eu tirei muitas coisas. Mas quando a gente fala muitas coisas, a gente acaba não retendo nada. Diz em uma palavra o que ficou para você aqui de hoje. Fernando, você pode buscar no Link TV, no canal do Link TV, lá no YouTube. Canal do YouTube da Link TV. É só botar Link TV, você vai achar. De qualquer forma, eu vou colocar também no Instagram aqui pra gente, a Deise também bota no dela, o link do Link TV para vocês acompanharem lá e pegarem os números passados, os episódios anteriores, se vocês quiserem acompanhar. Tá bom, Fernando? Obrigado a todos mais uma vez. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Beijos, Ana. Beijos, tia. Beijos todos.